Pessoal, a nossa primeira aula, assistam a primeira aula, porque ela é uma continuidade para que você possa entender toda a filosofia. Nós tivemos, pessoal, mais de 3.000 inscritos, né? Mais de 3.000 visualizações. Muito legal saber que existe uma população de dentistas e protéticos preocupados, né, em melhorar a qualidade da prótese. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Por incrível que pareça, um protesista que sabe fazer uma boa prótese total tem a menor concorrência da odontologia, porque se faz muita prótese total, mas muita prótese total. E se faz pouca prótese total bem feita. Então, assim, quando a gente pega aqui, pessoal, próteses assim sem retenção, né? O paciente com lesões, né? Lesões ali, hiperplasias. Então, a prótese está machucando, né? Você tem ali maior perda óssea pela movimentação da prótese, 10 vezes mais perda óssea do que deveria, uma prótese bem adaptada. Problemas fonéticos, porque imagine vocês uma prótese se movimentando na boca e a língua se movimentando para falar. Né? Então, muito difícil, inclusive a deglutição, porque para deglutir nós temos que ter estabilidade mandibular, senão você não consegue uma deglutição estável. Né? Outra coisa, insegurança, tem pessoas que ficam presas dentro das suas casas, né, porque não se sente segura para ter uma vida social, né, insegura por causa das suas próteses, né? E aí, pessoal, essa parte de insatisfação, você vai gastar mais tempo clínico, mais dinheiro, vai ter menos lucro e o pior para a gente que é profissional e que ama os nossos pacientes, nós vamos cada vez mais ter desprazer na profissão. Então, pessoal, quando nós temos aqui, no dia da instalação mandibular, né, nós sabemos exatamente, né, o que vai acontecer, né? Aqui, ó. Tá levantando com nada. Então, peraí, pessoal. Então, olha só. No dia da instalação, eu vou fazer os testes de retenção e estabilidade. Eu aperto de um lado, não sai do outro. Eu puxo ela para baixo, ela não sai. Eu tento puxar ela, retenção positiva, estabilidade lateral. E quando eu ponho a mão para o lado e quebro o selamento, eu permito a entrada do ar, essa prótese sai da boca. Isso não é nada além do que os fenômenos físicos que eu atuei durante todo o tratamento. Quando você, numa prótese mandibular, que tem uma área menor e, consequentemente, se espera uma retenção menor, mas se espera estabilidade, principalmente. Algumas a gente consegue um pouquinho de retenção, como esse caso, mas a estabilidade é muito importante, talvez mais importante do que a própria retenção, porque a prótese inferior, pela gravidade, ela, se você deixar ela bem moldada e estável, ela vai dar uma boa retenção. E depois um controle, depois, quando a gente acerta a retenção, e aqui é um controle de 3 anos, quando a gente acerta, ela se perpetua durante muito tempo, porque você acertou o desenho da prótese, você acertou o design da prótese. Mas se você erra sobre extensão, subextensão, erra a moldagem funcional, não sabe fazer um selamento posterior, e aí essa prótese não tem retenção, ela já é entregue sem retenção e não vai ter uma retenção dessa 3 anos depois se mantendo. E se quanto mais tempo se mantém a retenção, mais você sabe que você acertou, porque quanto maior a retenção, menor é a reabsorção óssea. E nessa odontologia, em que muitas vezes não se tem ética e só se oferece um produto para o paciente, somente prótese fixa, e ainda quer criticar que a prótese total é uma causadora de osso, eu digo para vocês, aliás, para todos os nossos colegas, o que faz perder osso não é a prótese total.
O que se faz perder osso é a iatrogenia, porque a iatrogenia da prótese total se faz perder muito osso. Mas a iatrogenia de insucesso de implante também se faz perder muito osso. Então, o que faz perder osso não é a vilã, a prótese total, porque uma prótese total ela vai se manter retentiva por muitos anos, contanto que você entregue ela retentiva. Esse caso aqui, e muitos na internet me falam assim: ah, mas também mostra esse caso com esse rebordão aí, né? Outros falam assim: eu quero ver a inferior. Outros falam assim: eu quero ver quando o rebordo é muito reabsorvido. E eu digo assim: a reabsorção óssea, ela tem menos a ver com a falta de retenção do que uma prótese mal moldada, mal adaptada. Essa tem mais a ver com a falta de retenção. Então, quando eu pego uma prótese dessa, que o aparato é um platô, é uma mesa de bilhar, é rebordo zero, e você instala uma prótese total desse tamanho, com um nível de reabsorção, o paciente não tem nada. Olha o tamanho da borda, extremamente grossa, compensando toda a perda óssea e abraçando a musculatura. E quando você instala essa prótese e você se pendura nessa prótese, você sabe que você está habilitado para fazer uma prótese total, porque você sabe o que faz uma prótese total sair da boca e perder a retenção, ou ficar na boca e ter retenção. Então, deixa eu ver aqui, tá levantando com a mão. Não está passando. Aqui, ó. Então, pessoal, como é que eu sei que a prótese, essa boca, vai me dar retenção? Como é que eu sei se o problema é na prótese ou se o problema é na boca do paciente que não tem saliva, que tem um rebordo baixo, que é classe 3? Onde estará o problema? Tem como saber antes de fazer a prótese nova. Então, nós devemos corrigir os defeitos da prótese antiga, recuperar a borda, mas não para recuperar na moldeira individual com Godiva lá na frente e depois saber se ficou bom ou não. Recuperar nesta prótese que está com a borda fina, eu vou recuperar a borda com resina específica para isso, para levar em boca. Se ela estiver sobreestendida, eu vou desgastar a sobreextensão. Então, você corrigir a prótese antiga, você tem muitas vantagens para o paciente, porque o paciente ele está com desconforto, mas quando vai ficar pronta, quando vai ficar pronta, quando vai ficar pronta, e de repente você em uma sessão você vai lá e dá conforto para ele. Ela fica firme. Ele, opa, não tem pressa, doutor. Porque você acabou de tratar de mim, você acabou de minimizar o meu sofrimento. Então, essa pressa da entrega da prótese diminui e aumenta a segurança do paciente quando ele vai no seu consultório. Ele fala: Meu, será que o dentista vai acertar dessa vez? Eu já fiz 10 próteses, ninguém acertou. Será que o protético vai trabalhar bem lá? Então, de repente, quando você entrega em uma sessão uma prótese que fixa na boca do paciente, ele fala: Caramba, eu acho que eu acertei de dentista. Eu acho que esse dentista sabe trabalhar. E para o dentista é muito legal, porque nós vamos saber o prognóstico antes do caso. O que eu quero dizer com isso? Você vai lá ver aquele rebordão, para os que falam que tem um rebordão, todo feliz, você vai se pendurar nessa prótese, tá? Aí você faz lá, molda, faz e não dá retenção. Aí você fala: caramba, um rebordão. E aí você faz a anamnese ao contrário, né? Você vai descobrir que o paciente toma um medicamento que dá hipossalivação, e se não tem saliva, não desperta os fenômenos físicos, que é coesão, adesão, tensão superficial e pressão atmosférica, que faz com que essa interposição fina da saliva entre a prótese e a fibromucosa dê a retenção, e aí você fica com cara de taxa ou de tacho, porque você não sabe o que aconteceu.
E quando você transforma a prótese antiga do paciente e conserta, você tem o prognóstico do caso. De repente está aquela retenção enorme, o paciente queria um implante, e de repente ele fala, doutor, vai ficar assim? Você vai falar, vai. Ele falou, eu não quero mais implante. Porque muitos pacientes, pessoal, não querem próteses fixas, como são vendidas aí a rodo. Muitos pacientes só querem uma prótese que se fixe na boca. E se você, de repente, fixar uma prótese mucosa suportada, ele vai falar, para mim tá bom assim. Ah, Osmar, aí eu vou perder o orçamento do implante. Espera aí. Às vezes esse paciente tem 70, 80, 90 anos, ele não quer nada invasivo, ele só quer uma prótese que se fixe. E você quer dar alguma coisa invasiva para ele começar a mastigar depois da integração, ou quer dar uma coisa rápida, porque o pessoal idoso, e eu estou me tornando um agora, esse ano, vou virar idoso, a gente não tem tempo a perder. O nosso tempo é muito precioso aqui na Terra para uma pessoa de 70, 80, 90 anos. Então, pessoal, você transformar a prótese que está ruim numa prótese boa, além de dar o prognóstico, você vai indicar a melhor prótese para o paciente, porque o inverso é o contrário. Se você fizer a terapia e aí não der a retenção esperada, você fez tudo que acertou tudo, você pode chegar ao paciente e falar: olha, isso é o que a prótese total. Você que toma esse ansiolítico que diminui, não pode parar, que diminui a saliva, é isso é o que a prótese total mucoso suportada pode te fornecer. Você quer mais? Vamos fazer implante, vamos ajudar com o implante. E é assim que nós fazemos o nosso planejamento. Muito mais do que eu ser professor de prótese total, eu quero corrigir os defeitos da prótese antiga para oferecer para o paciente o melhor tratamento. Às vezes é a total, às vezes é overdenture e às vezes é a prótese fixa. E você corrigir a prótese antes, além de melhorar o prognóstico, testar a área basal, você vai saber a área máxima. Não há necessidade de correção de borda na moldagem funcional, porque quando eu clonar, duplicar essa prótese corrigida, a borda não só foi edificada antes, como foi testada clinicamente. Se a musculatura aceitou, porque se sobreestender, ficou avermelhado, com hiperemia eu tirei um pouquinho. Se a abertura de frenos híbridas é ideal. Você pode testar a DVO, você pode recuperar a DVO aqui nessa prótese antiga, restabelecendo toda a posição muscular. Quando você acertar a posição da mandíbula, você vai ter facilidade no registro de mordida. E sabe o que significa isso? Evita remontagens. Não há nada pior do que refazer. Então, pessoal, olha só, a estética. Então você tem muitas vantagens. E o mais legal, você tira a prótese que você corrigiu e põe a nova, a adaptação é quase imediata. Então, como é que eu vou fazer para transformar essa prótese? Eu quero passar uma receita do bolo para vocês. Eu quero passar como clínico, com materiais ali ao seu alcance, sem necessidade de ir para o laboratório, como ele vai corrigir toda essa prótese para dar informações para uma moldeira individual dentada, que é a cópia da prótese corrigida, e aí como você vai usar ela para moldar e para ter o máximo da retenção. E a receita desse bolo, pessoal, passa por alguns tópicos. Número 1, reconstrua a prótese antiga. Não deixe o paciente meses com a prótese lá solta na boca enquanto você está moldando e fazendo, porque uma prótese solta na boca está levando a reabsorção óssea, como eu falei para vocês, rapidamente. Uma prótese solta na boca está, entre aspas, amassando esse tecido que é composto de líquido, não há dentes na boca. Nós temos como, imagine uma bexiga cheia de água e uma prótese cada hora amassando ela de uma maneira, e o dia que você moldou funcionalmente, ela estava de um jeito. Essa prótese vai amassando, 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 aí de repente você instala uma prótese 2 meses depois. Espera aí, nossa, ela não está tão adaptada. Por quê? Porque a gengiva se alterou de forma. E muitas vezes
houve uma inflamação durante essa movimentação, e aí os tecidos ainda moldaram de tamanho, ou com mais líquido ou com menos líquido. Então, pessoal, reconstruir a prótese antiga, além de dar retenção, estabilidade, conforto para o paciente, você vai ter a possibilidade de, atenção, pessoal, estabilizar os tecidos moles da boca. Imagine, se é uma bexiga, eu estabilizei e reconstruí, não estou amassando mais, eu vou moldar ela assim e eu vou instalar, ela vai estar assim, a adaptação vai ser muito melhor. Então, depois que eu reconstruir, eu preciso levar essas informações para a prótese nova, e para isso a gente usa um clone, que é a cópia da prótese corrigida na boca. De posse dessa cópia, que é o clone, que é a nossa moldeira individual dentada, eu vou usar toda essa base, esse protótipo para moldagem funcional. A moldagem funcional vai resultar num molde funcional muito parecido com o que o paciente está usando na boca, em área, em borda, em dimensão vertical de oclusão. Então, depois que eu determinei esse registro e montei no articulador o meu modelo que vai despertar o máximo da retenção, eu faço um guia em silicone para a montagem dos dentes. Por quê? Porque uma oclusão bem feita também é responsável pela retenção e estabilidade máxima. E, finalmente, se você tiver um bom laboratório que não leve alterações dimensionais no acrílico, você conseguirá obter uma retenção máxima que o caso permite. Então, vejam só, dentro desses protocolos, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu preciso, pessoal, dominar a resina acrílica. Número 1, reconstruir a prótese? A resposta é sim. Muito bem. Como eu faço isso? Você faz isso com dois materiais. Uma resina quimicamente ativada ou resina de rápida, que você não precisa do calor na polimerização, que nós temos no consultório. Nós precisaremos de uma resina rosa, qualquer resina de rápida rosa. Nós precisaremos de uma resina incolor, qualquer resina incolor de rápida, e nós precisaremos de uma resina de cor de dente para recuperar a DVO. E toda vez que a gente for fazer modificações na fibromucosa de revestimento, nós vamos usar uma resina específica para o reembasamento. Específica, que tem o seu monômero atenuado, que tem uma reação exotérmica, ou seja, esquenta menos, e se ele é menos agressivo, o monômero esquenta menos, ele é diferente para se usar com essa resina. Não pode usar essa resina de rápida em grandes quantidades na boca. Em pequena não tem problema, a gente faz um provisório para a prótese fixa, mas colocar essa resina de rápida em toda a prótese reembasar é um dos grandes crimes que pode se fazer na fibromucosa de revestimento para o paciente, porque esse é um material que não está autorizado a ser usado em grandes quantidades na boca, visto o grau de toxicidade que existe no monômero, né? Então é isso aí. Com esses dois materiais você faz o que você quiser, tá? E o que você pode fazer, Osmar? Quando você fala o que você quiser, é isso aqui, pessoal. Não importa se chegar alguém com uma PPR que vai perder alguns dentes, eu ensino a reproduzir os dentes, colocar aqui nessa PPR e transformá-la numa prótese total. Se o paciente chega com uma prótese fixa, com os dentes de suporte já condenado, eu ensino a reproduzir essa prótese fixa, seja em resina, seja em cerâmica, e transformar essa prótese numa prótese total. Visto que eu não faço prótese imediata há muitos anos, porque eu sempre transformo o que o paciente tem numa prótese total. E aí, pessoal, olha só, uma PT quebrada, eu sei consertar, porque eu domino a resina acrílica. Então, eu conserto e transformo essa prótese toda quebrada numa prótese total
que dê retenção e estabilidade. Se a borda está fina, eu consigo com a resina, aí eu vou usar a resina Neutraliner específica para reembasamento. E essa resina, numa fase especial, um pouco mais adiantada, que ela fica plástica, eu vou modelar, né, moldar toda essa borda periférica, fazendo com que, depois que eu duplicar essa peça, eu não precise mais corrigir borda na moldagem funcional. Eu não preciso pegar a Godiva e ficar inventando uma borda que eu não testei. Eu vou colocar a borda e vou testar até o dia da instalação. Essa borda vai estar trabalhando da mesma maneira do que a prótese nova. Se o paciente chega com a DVO baixa, com a resina de rápida da cor do dente, eu vou acrescentar nos próprios dentes da prótese total, geralmente, se for a inferior e superior, na inferior, tiro as cúspides para que a mandíbula não só eu restabeleça a posição mandibular no sentido vertical, mas sem cúspide, esse paciente estará como se fosse usando uma placa mil relaxante, desprogramando essa musculatura para que a mandíbula também se reposicione no sentido horizontal. E quando eu for tirar o registro de mordida com a prótese nova, a mandíbula está uma manteiguinha, molinha. Ela vai para onde? Para onde ela já está, na relação mais centralizada. Diferente do paciente chegar mordendo tudo torto, você deixa essa prótese de lado, molda ele com essa gengiva toda amassada e tira um registro com essa oclusão toda irregular, que ele está há 30 anos protruindo a mandíbula, e aí o queixo duro, e aí você chega lá na provinceira e não coincide nada com nada. Ele morde, não adianta aí remontar e remontar, porque você não recuperou a posição mandibular estável. E muitas vezes a gente também faz o quê? A recuperação até da estética. Hoje eu fiz um caso lá no consultório em que os dentes estavam muito para palatino e eu recuperei a estética. Tudo com resina de rápida. Não é comprando dente de estoque, não. É tudo dominando a resina de rápida. E aí, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho. Tudo isso aqui, na verdade, vai virar o quê? Tudo que eu estou testando, essa prótese que eu fiz, opa, desculpa, essa prótese que eu fiz transformando a PPR em PT, o paciente testou. Essa prótese que estava toda quebrada, ele testou. A borda ele testou, a dimensão ele testou e a estética. Isso vai virar o clone, que é o nosso protótipo 1 para 1. Tudo que eu testei clínica, veja só, pessoal. Não é o Osmar que fala, nossa, eu acho que essa borda nesse molde não vai machucar, eu acho que aqui não está sobreestendido. Não, é o paciente que está falando se está bom ou não. É a musculatura que está falando. E aí, pessoal, quando você tem esse domínio, você vai reconstruir a prótese. Começa por onde? Pela dimensão? Não, pela parte da área basal interna. Porque primeiro eu tenho que construir o piso da minha casa para depois levantar as paredes, que seria a dimensão vertical de oclusão. E o piso da minha casa é a área basal. Olha que interessante. Para quem nunca ouviu isso, pessoal, eu sempre estou falando isso nas aulas, mas para quem nunca ouviu, liga o seu ouvidinho para o que eu vou falar, porque eu errei mais de 10 anos fazendo errado, que eu achava que reembasar, olha o número 1 aqui, era do jeito que a prótese chegava, eu punha o material lá dentro e ó, reembasava e saía todo feliz, achando que isso era reembasar, e não acontecia nada de melhora. Porque se ela tivesse subestendida aqui atrás, vai continuar subestendida. Se ela tiver a mais aqui na frente, eu reembasar, eu vou piorar, eu vou aumentar mais a sobreextensão. A única coisa que eu faço é reembasar só ali por dentro, e eu ainda errava, porque eu achava que era só pôr o material e reembasar, e aí eu acabava depois do reembasamento, o paciente nem fechava a boca. Hoje, nós sabemos que antes de reembasar, eu preciso recuperar a área que está faltando e remover a que está a mais. Se a borda está fina, engrossar. Ou seja, eu preciso fazer, antes do reembasamento, um ajuste tão fino do tamanho dela, da borda, que esse material reembasador apenas refine em finas camadas o que você já conquistou. Então, olha aqui, número 1, detectei falta na região posterior, acrescentei com resina diretamente na boca. Número 3, bem, a borda está fina, coloquei resina, recuperei. E aí sim,
No momento que saiu do número 1, faltando área, faltando borda, e chegou no número 3, aí sim eu vou aplicar uma técnica onde eu não vou pegar o material e já jogar, eu vou desgastar as áreas que eu não quero comprimir, eu desgasto mais. As áreas que eu quero comprimir, eu desgasto menos. Se está flácido, eu vou fazer pequenas perfurações, porque eu não quero amassar aquela fibromucosa flácida. E no momento que eu reembasar, você terá o máximo da retenção, estabilidade que o caso permite, já sabendo o prognóstico do caso. E aí sim, pessoal, depois que você corrigiu, você vai recuperar a DVO. Aí você vai subir as paredes da casa. Mas se você pegar uma prótese como essa, que o paciente está há 30 anos mordendo torto, e você achar, acreditar na sua cabeça que você vai pegar, independentemente da técnica, e levar esse paciente para RC, não importa se é Peter Dawson, se é a técnica do Serenza, não importa. Você pegar uma mandíbula que está toda torta, mordendo há 30 anos torto, e achar que você vai pedir para ele relaxar e você vai levar para RC, pense nisso, é muito difícil. Então, quando você está fazendo isso, você está tentando domar um cavalo chucro, porque a mandíbula não está nos seus vetores de força ideal. Mas quando você pega a prótese antiga, imagine, eu já recuperei a área basal, ela está com retenção, a de cima e a de baixo. No momento que a oclusão está toda errada, eu aumentei com resina de rápida, recuperei a DVO, tanto que abriu bastante a mordida do paciente. Depois, se ele se incomoda, eu posso até fazer uma terapia estética na prótese antiga, mas se essa paciente nem ligou, e aí sim, quando eu tenho toda essa musculatura bem simétrica, né? O paciente centralizou a mandíbula, ele está com conforto, ele está deglutindo bem, falando bem. Eu vou, ao clonar e tirar um registro de mordida aqui, eu vou replicar exatamente a dimensão vertical de oclusão, não do que o paciente chegou, mas aquela que eu já testei clinicamente e já comprovei a posição mandibular. E quando eu for manipular esse paciente para RC, com registro de mordida que a gente usa o Agodiva, que é altamente estável, esse paciente vai morder na posição correta. Então, aqui está antes e aqui depois, né? Depois que ele já fizemos a terapia e com a nova, a dimensão é a mesma. O paciente está com essa DVO, eu tiro a prótese antiga e ponho a nova, ele continua com a mesma DVO. Ele não vai ter que sair dessa condição e, na hora que coloca a nova, se adaptar a uma condição totalmente diferente. Então, aqui está, pessoal, antes e depois, toda essa harmonização facial, protética, não invasiva. Então, depois que eu reconstruir essa prótese, eu preciso fazer uma cópia dela, certo? E o clone, pessoal, ele é a cópia exata da prótese corrigida na boca. Vejam, aberturas de frenos híbridas, freno labial anterior, frenos laterais bem reproduzido numa fase que a resina estava plástica e agora o paciente já está usando essa prótese. Observe que tem áreas internas mais transparentes e áreas mais espessas de material reembasador rígido Neutroliner. Por quê? Porque eu fiz o reembasamento seletivo. Eu desgastei mais onde eu queria comprimir menos. E quando tudo isso está funcionando, eu replico isso e agora eu não tenho uma moldeira individual com cabo que eu vou apertar no meio, na região do pré-molar, que não corresponde à força de mastigação. Eu vou ter uma moldeira individual dentada, onde o paciente vai poder se moldar com a boca fechada, onde o músculo vai distribuir a carga de uma maneira exatamente replicando como é na natureza. A gente, para deglutir, a gente encosta mais, né, forte na trás e menos na frente, porque os músculos estão lá atrás. E com essa moldeira individual, nós vamos fazer a moldagem funcional e o registro de mordida, porque é uma moldeira individual dentada. Vamos voltar um pouquinho para a técnica convencional. Como vocês fazem na técnica convencional um registro de mordida? Bem,
Esse registro de mordida, ele é feito com o paciente com uma DVO que está errada, assimétrica, e você fez os planos tentando acertar o máximo possível, você grampeia aqui, você não tem nem que como conferir se está certo ou se está errado, mas o pior, ele é feito sobre bases desadaptadas, porque toda base de prova, eu vou repetir, toda base de prova, ela é aliviada no modelo para proteger o modelo de trabalho. Significa que toda base de prova ela é desadaptada da boca, se ela é desadaptada do modelo. E mais, esta resina acrílica quimicamente ativada da base, quanto mais se demora para provar, mais alterações dimensionais tem, porque a resina quimicamente ativada, a de rápida, não tem a estabilidade da termoativada. Significa que na convencional você está usando uma base de prova desadaptada, e que também, tanto pela cera que se coloca para proteger o modelo de trabalho, mas também pelas alterações dimensionais, e você usa esta base desadaptada para tirar um registro tão absolutamente preciso como é o registro de mordida. Porque se você errar um pouquinho para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, os dentes não se ocluem na boca. E tem uma outra coisa pior. Quando você tem que tirar o registro, por exemplo, numa unimaxilar, muitas vezes os dentes eles deformam as informações estéticas que o plano contém. Isso daí faz com que você erre a estética também. E na clonagem terapêutica, pessoal, aqui do lado direito, Tomás Gomes e eu resolvemos os dois problemas. Primeiro, o registro de mordida, ele não é sobre uma base instável e desadaptada que é a base de prova. Nós fazemos o registro de mordida logo após a moldagem funcional, por quê? Esta é uma moldeira individual dentada, então ela me permite moldar e me permite um registro, mas mais do que um registro na dimensão vertical de oclusão que o paciente vai usar na prótese nova. Além de ele ter um registro na coisa mais adaptada que existe na boca, que é o molde funcional, nada é mais retentivo que o molde funcional, nada é mais adaptado que o molde funcional, nem a prótese nova é, porque vai ter contração de polimerização da resina termo. Então, além da gente ter, Tomás Gomes e eu, substituído uma coisa instável para registro de mordida tão preciso, nós colocamos esse registro em coisas estáveis, que é o molde funcional. Ainda nós acrescentamos na DVO do paciente, porque vai ter um registro muito mais replicando como é na natureza. E, além disso, nós colocamos um material mais estável da odontologia, que é a Godiva de alta temperatura de plastificação. Não é nada mole, ela é rígida, o que permite, com aberturas e fechamento, nós conferirmos a fidelidade desse registro. E aí, pessoal, quando a gente começou a fazer isso, diminuiu o número de remontagens, as próteses ficavam mais ocluídas e, consequentemente, mais retentivas. Então, para fazer esse link, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Já pensaram se você tivesse um GPS que fosse te avisando se você fosse errando o caminho para evitar a má oclusão, a desoclusão da boca, evitar remontagens no dia da prova dos dentes em cera? E eu vou dizer para vocês, esse GPS existe. Esse GPS é o registro em material rígido, não flexível. Não é um registro em silicone, não é um registro em cera que pode se deformar, é um registro rígido. E aí, com o registro rígido, ele me permite. Aqui eu vou fazer um registro aqui em Godiva com o clone. Deixa, Isso, fica assim. deixa eu passar aqui o vídeo Isso, aqui, ó. agora fecha bem Olha só. devagar. É a Godibar, a Isso, fica Godiva de assim. alta temperatura de Não vai passar plastificação, ela só é um plástica, ela é pouquinho. presa nos dentes e o paciente fecha. E ele oclui. Então ele faz um registro como se fosse indentado, só que melhor. Por que melhor? Porque eu não preciso tirar o registro do dente. Olha só, fica grudado no clone. Aí o paciente pode abrir e fechar várias vezes. Então você tem como levar para a boca, fala, morde de novo. Se ele derrapar, errou, você vai reaquecer e fazer outro. Então você tem a possibilidade de ter um registro como se fosse dentado e conferir
Porque quando você grampeia os planos, você não tem como conferir mais nada. Olha uma unimaxilar aqui, ó. Você tem como conferir outra coisa, não só na boca, mas se o seu antagonista, ele é fiel. Porque às vezes, se você, esse registro está certo, você coloca e tem báscula do modelo com registro, significa que você tem que pesquisar no modelo, às vezes tem uma bolinha positiva na oclusal, às vezes esse antagonista sofreu alguma alteração dimensional. Então, quando você faz um registro com um material rígido, você confere na boca, na mão você confere a fidelidade do antagonista, e tem mais uma coisa, você confere após a montagem, a fidelidade da montagem. Porque olha só, depois que você montou, A decisão ó, do registro você abre e fecha. foi feita Olha pelo lá, Odilo. casou certinho, então significa o quê? Que esse gesso de montagem, ele não sofreu alteração dimensional. Então, ou seja, ele confere a sua montagem no articulador. Olha que loucura. O articulador Ó, superior é uma convencional, inferior é uma overdentre. ó, inferior over. Registro de mordida rígida, ele te permite um GPS. Você consegue fiscalizar se você está acertando a mordida. Primeira, na boca, há várias vezes para não derrapar. Segundo, você confere o modelo. E terceiro, você confere a sua montagem no articulador. Não tem erro. Isso, agora fecha bem devagar, Renato. Olha. Então, pessoal, existe também um outro GPS que ele vai te dar o caminho da roça para uma medida tão difícil que é a dimensão vertical de oclusão. Se você tiver uma boa dimensão vertical de oclusão, vai ajudar na retenção, vai ajudar na estabilidade. Se você acertar a oclusão, vai ajudar na retenção, vai ajudar na estabilidade. Se você acertar a base e a borda, vai ajudar na retenção e na estabilidade. Então vejam só, a prótese antiga chegou assim, nós fizemos aqui o restabelecimento da DVO. Quando nós moldamos superior e inferior no clone, já temos o molde funcional super estável, colocamos um registro até perfurar aqui as cúspides, então eu estou replicando esta DVO da antiga já corrigida, não essa. O paciente está com essa DVO, agora vou fazer modelos nessa DVO e vou instalar próteses nessa DVO. Então é bem diferente, pessoal, nós termos moldeiras individuais com cabo, que a gente não testou borda, a gente não testou área basal, a gente não testou limite posterior da superior, a gente não sabe se a lingual da inferior vai machucar porque a gente não testou abertura de frenos híbridas, nós não corrigimos a mordida. E aí, pessoal, não dá certo. Mas se vocês fizerem tudo isso e depois ainda usar um guia de silicone para manter esses dentes nessa posição na hora de acrilizar, você vai ter muita retenção, porque uma boa oclusão, ele vem coroar a retenção. Esse aqui é o nosso artigo, Tomás Gomes e eu publicamos em 2004, aonde nós está no nosso livro da clonagem terapêutica, nós sempre vamos duplicar o plano de orientação inferior. Se for dupla e se for única, vamos duplicar de canino a canino. Por quê? Eu preciso mandar para o laboratório um guia, não mole em cera que ele vai abrir e se perder, mas um guia preciso, onde nesse guia de silicone, que ele é rígido, ele vai poder marcar a linha média ali, ele vai devolver para o laboratório e você vai ver se ele conseguiu montar de acordo com a sua estética e de acordo, no caso da dupla, com a curva individual de compensação para obtenção da oclusão balanceada. Então, a oclusão balanceada, pessoal, é assim, né? É uma oclusão perfeita em MIC, só que quando escorrega para um lado, no lado de trabalho, toca o lado de balanceio. Então, escorrega para o lado de trabalho e toca o lado de balanceio. Fiz protrusão, toca a região posterior. Então, ela está muito bem ocluída quando fecha, não derrapa, e quando ele faz os movimentos excêntricos, ele vai ter bastante equilíbrio. Então, essa prótese tem grande chance de estar estável na boca e dar menos machucados e ficar mais retentiva.
E finalmente, pessoal, na receita do bolo, além de eu reconstruir a prótese, além de eu fazer uma cópia dela, usar essa cópia para moldar, usar essa cópia para registrar, fazer um guia de silicone para que não se percam esses registros todos, nós vamos precisar de um parceiro, né, um protético que possa te coroar esse trabalho com um trabalho de equipe. Então, o protético que erra nesse momento, ele põe todo aquele trabalho do dentista a perder. O dentista que manda modelos inadequados para o protético lhe dá uma insatisfação muito grande, porque, poxa, ele sabe fazer uma prótese bem feita, mas não dá para fazer em modelos desse jeito. Então, assim, eu aprendi com o Tomás Gomes o seguinte: todo dentista tem o protético que merece. E todo protético tem o dentista que merece. Dentista estudou, começou a estudar muito. Ou o protético acompanha ele, ou ele troca de protético. O protético começou a estudar, meu, o cara sabe tudo de resina e tal. O dentista não acompanhou. É melhor ele trocar de dentista. E isso vai acontecer naturalmente, porque o protético que faz uma prótese de alto padrão, ele vai ser procurado por dentistas de alto padrão e vice-versa, né? Então, eu tive o privilégio de ter Tomás Gomes durante 16 anos pesquisamos juntos e desenvolvemos o nosso livro, hoje que está na terceira edição, e uma técnica para que vocês possam ter resultados incríveis no consultório, mas não dá para você fazer isso sozinho. Nós precisamos de um time, e esse time chama-se protético, TPD, dentista, dentista protético. E para isso, pessoal, não tem mais justificativa. Hoje eu, infelizmente, no consultório, peguei uma prótese, o paciente veio a primeira vez fazer uma consulta com bolhas dentro. E eu falei para a paciente, falei assim, nada justifica mais ter bolhas na resina acrílica, a não ser a falta de conhecimento desta dupla. Protéticos que não sabem fazer o ciclo de polimerização da resina e dentistas que ou não conhecem o que é uma bolha, né? Ele olha ali, ele acha que é alguma purpurina que o protético pôs, ou ele é conivente porque ele está entregando uma prótese com bolha, significa uma prótese com menor resistência mecânica, significa uma prótese com maior possibilidade de fratura e significa uma prótese, o que é pior, com maior possibilidade de infecções bacterianas, porque aquelas bolhas lá dentro, a resina sofre embebição, ela puxa bactérias para dentro. Então, dentista e protético que entregam prótese com bolha estão causando dano ao paciente, físico e também prejuízo mecânico, pode ser que quebre essa prótese. Então, Tomás Gomes e eu publicamos em 1998, pessoal, muito tempo atrás, dizendo os protocolos de polimerização em micro-ondas. Mas existe o ciclo australiano aí, muito antes disso, existe o australiano modificado, não importa se você vai fazer com água quente, no micro-ondas, termopneumática, tudo está descrito na literatura, os ciclos de polimerização. Então é preciso o dentista entender da parte laboratorial e o protético entender, senão é impossível você entregar uma prótese de qualidade, uma prótese que você vê papilas autolimpantes, bem esculpida, gengiva caracterizada, uma boa oclusão, né? Então você tem lá, ó, escorrega para um lado, escorrega para o outro, escorrega para frente, tá tudo funcionando perfeitamente, né? Então, para encerrar, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês o privilégio que é você dominar a resina acrílica e mudar impactamente a vida, com impacto a vida do paciente. O paciente chegou assim, verdadeiro, classe 3, e aí, quando ela da Mandic, é um caso do mestrado lá da São Leopoldo Mandic, que eu era professor, né, fui durante 13 anos, e o paciente sem nenhum dente, com uma PPR, uma provisória, pessoal, na boca. Ela foi perdendo dente e para ela usar isso era só para falar que ela não tinha, não era desdentada, mas nem dava para ver os dentes. E eu perguntei para os alunos se eles tinham material, olha só como é que eu ocluía. E aí eu perguntei, ela
Tem material? Vamos fazer uma demonstração? Vamos fazer um pouco de terapia? Fizemos um modelo anatômico rapidamente, em 10 minutos. Usamos uma aceleração do gesso, você pode usar o zero arte, e aí nós adaptamos com carbono aqui no modelo, desgastamos onde pegou e reconstruímos com resina de rápida toda a base englobando aquela PPRzinha dela, levamos tudo isso para a boca, observamos aqui a abertura de frenos e bridas não estavam boas, nós marcamos com grafite, abrimos os frenos e bridas, e aí recuperamos a borda, e aí nós vamos lá fazer o nosso reembasamento. E depois a paciente já ficou, né, com retenção, já teve retenção. E aí nós pegamos um pouquinho de cera, inseramos a região anterior aqui, fizemos a técnica onde a gente faz um mocap e transfere resina de rápida para a prótese e recuperamos aqui, pessoal, essa prótese inteira numa clínica. E a paciente chegou assim, saiu assim, tudo com resina de rápida. Chegou com uma PPR com 4 dentes, saiu com todos os dentes tudo em resina ali, resolvemos o problema. É a melhor solução do mundo, é tão bonito quanto os dentes prensados? Não. Mas eu acabei de fazer um protótipo para esse paciente. O paciente saiu no mesmo dia, já começou a condicionar a musculatura numa nova oclusão, numa nova dimensão vertical de oclusão, uma nova posição da mandíbula no sentido horizontal, com a estética melhorada. A partir daquela horinha que você ficou lá na clínica, o paciente já saiu melhor. E não satisfeito, nosso aluno Carlos ainda falou, não, eu vou fazer a cirurgia bucomaxilo, que ela é classe 3, e aí nós colocamos um arco de Ehret aqui no clone estético que nós fizemos, aqui, e aí ainda fez aqui, ó, a cirurgia ortognática, e o paciente ficou já com uma prótese nova, com suporte labial, ele corrigiu a mandíbula, tá aqui os alunos aqui, o querido, infelizmente, o professor Eduardo faleceu, que foi também da nossa equipe muitos anos. E aqui a gente feliz, o paciente feliz. Então, pessoal, é saber cuidar do paciente desde a primeira vez. Então, se eu pudesse resumir, se eu pudesse passar nossa experiência para vocês de sucesso, primeiro, cuide das doenças do paciente, reconstrua a prótese, recupere a DVO, melhore a retenção, a estabilidade. E aí, tá tudo bem, testou tudo que você quis, duplica ela. Usa ela para moldar e para fazer um registro com material rígido, que você não tenha dúvida que essas próteses na prova em cera vai ocluir. E se você tiver um bom parceiro protético, mande um guia de silicone e peça para ele te devolver o guia para ver se a gente passa a dar nome aos culpados. Porque o dentista faz o plano, aí vai para o protético, volta para a boca, tudo errado, aí o dentista liga o protético e fala assim, meu, o que você fez? Você montou tudo errado. Aí o protético fala assim, eu montei no seu plano. Não, mas não estava assim quando eu provei o plano. Fica um jogando para o outro, mas a pergunta é, quem que está errando? E com o guia você vai saber, porque você faz o guia falar monta. Se voltar a linha mediana toda fora do seu guia, se não tiver tudo torto, você fala, meu amigo, remonta. E ele não vai poder cobrar, porque ele não montou aonde deveria. E por outro lado, você manda o guia, ele volta, você olha, nossa, bem na minha linha mediana, legal. Olha direitinho no meu guia. Leva para a boca, que tiver tudo torto, você, dentista, tem que melhorar, que você não está sabendo planejar e fazer um plano de orientação. Então, no momento que você tem o guia, você dá nome aos bois, fortalece a relação dentista-protético e não fica esse jogo de empurra-empurra. E, finalmente, né, para coroar essa parceria, você tem que mandar o seu trabalho e não se preocupar se esse protético sabe fazer uma resina sem bolha. Eu nem estou falando de gengiva caracterizada. É melhor uma gengiva rosa sem bolha do que uma caracterizada com bolhas. Ver se ele deixa 12 horas de espera na prensa para que não tenha alteração dimensional da sua resina, como já descreveu Tomás Gomes lá muito tempo atrás e está nos nossos 3 livros. Então, tem acesso à informação, tá, pessoal? Então, existe tudo isso. Existe o conhecimento do dentista e do protético. Quanto mais eles conhecerem, melhor vai ser. Sabe para quem? Para o nosso querido paciente,
que não aguenta mais fazer próteses que não param, que não aguenta mais fazer próteses que ele não mastiga, que não aguenta mais fazer próteses que ele não deglute e que ele não aguenta mais fazer prótese sem estética. Ele não consegue mais se olhar no espelho. Então, pessoal, esse é o recado. Não percam a aula de quinta-feira e de domingo das perguntas. E eu vou pedir licença para vocês, pessoal, para aqueles que querem conhecer um pouco mais profundamente de toda a filosofia. Eu quero mostrar que o meu curso online ele democratizou essa informação, que era restrito aos meus alunos 13 anos no mestrado. Só eles detinham essa informação por um valor de 40 módulos na faculdade que tinha que fazer o mestrado. E agora nós estamos atingindo 1.700 alunos online no Brasil e no mundo. Temos alunos em Portugal, temos nos Estados Unidos, temos em quase todos os países da América Latina, na Bélgica, na França. Por quê? Porque essa informação ela funciona no momento que você tem os protocolos corretos para fazer uma prótese total, né? Essa mentoria que eu vou abrir na segunda-feira, ela é para dentistas, não importa se é recém-formado ou 40 anos de formado, porque os mais antigos vão conseguir entender por que que eles chegavam só até aqui, porque eu falei hoje, por causa de base de prova, não adianta, é problema da técnica e do material de registro. Nós corrigimos a técnica e o material de registro para que o mesmo quem tem 40 anos de formado tenha resultados. E aquele recém-formado, eu sempre pergunto, eles me perguntam, eu sou formado há um ano, eu posso? Eu falei, se você for quarto ou quintanista e já tiver tido prótese, você já pode. Sabe por quê? Nunca é tarde para você conhecer protocolos corretos. Eu estou falando isso porque eu aprendi várias técnicas para fazer base de prova que davam muito, empenavam e não funcionavam. Eu aprendi várias técnicas de moldagem que tinha alteração dimensional e não funcionava. E assim vai, para chegar nos protocolos que funcionavam e eu quero passar para vocês. E se vocês têm um ano de formado, melhor ainda, né? Porque eu brinco, eu gostaria de ter feito esse meu curso há 36 anos atrás, porque isso ia me poupar muito tempo e muito dinheiro, né? E os protéticos estão convidados aqueles que querem conhecer toda a fase clínica e laboratorial. Osmar, mas o curso é mais laboratorial? Não, o curso é mais clínico. Mas eu fiquei 16 anos lá no laboratório do Tomás, para quê? Para aprender essa parte laboratorial, senão eu não seria o dentista que eu sou, se eu não conhecesse a parte laboratorial. Então, os protéticos que querem conhecer o que a gente preconiza na clínica e o que eu preconizo na parte laboratorial, por que que eu preconizo base de prova só pó e líquido? Eu nem uso a base de prova para registro. Eu nem uso para DVO como é na convencional, e mesmo assim eu dou muito valor a ela, uso técnica do pó e líquido, mostro exatamente os detalhes. Por quê? Porque ela dá uma alteração dimensional menor, e eu vou ter um melhor resultado para a prova do plano e para a prova dos dentes, que é quando a gente usa o plano de orientação na clonagem, tá? Pessoal, não é só um curso gravado, não. Eu entro 6 lives com vocês. E eu tenho um grupo fechado de segunda a sexta-feira, você pode me perguntar, durante 2 meses, né? Horário comercial, de segunda a sexta, é um grupo fechado. Eu tenho uma pergunta sobre qualquer coisa sobre a aula, uma coisa que eu vi, um caso que eu estou no consultório, você vai ter uma assessoria muito legal comigo, só eu respondo. As aulas gravadas, você vai ter 1 ou 2 anos. Se você se inscrever no primeiro dia, você vai ter um pouquinho mais. Eu vou ter, através do Facebook, um grupo fechado, você vai poder colocar o seu caso clínico para a gente discutir junto. Então, é um curso voltado para a clínica, pessoal. É para você chegar lá e falar: nossa, aprendi a trabalhar com resina para reembasamento, como reembasar, como fazer um provisório de. Até você vai usar as coisas da resina para prótese fixa. Por quê? Uma resina bem feita, sem porosidade, bem polida, não é só para prótese total. Então, pessoal, 6 aulas ao vivo, eu vou comentar, discutir casos. E aqui, pessoal, o pessoal me pergunta, mas o que que você dá? Eu queria aprender a convencional antes. Pessoal, não dá para eu explicar a clonagem terapêutica sem ensinar a convencional. Então, eu vou ter que falar de moldagem anatômica, eu vou ter que falar de como é que tira DVO, eu vou ter que falar de RC, eu vou ter que falar de moldagem funcional, de articulador, plano de orientação. Então, na verdade, a técnica convencional ela está ali
inclusa, tá? Vou pedir para vocês não perderem quinta-feira às 20 horas. Pessoal, esse é um dos maiores erros. Sabe quando você pode começar errado? É você não delimitar a basal. Porque se você não sabe o tamanho da prótese, você já começou errado. Você não sabe fazer a fundação da casa, como é que você quer levantar a parede? Então, pessoal, quinta-feira às 20 horas, a terceira aula da jornada. Gostou? Você compartilha com seus amigos. Deixa eu... Você interrompeu o compartilhamento de tela. interrompi mesmo. Pessoal, então eu queria agradecer muito. Desculpa um pouquinho, nós atrasamos aí uns minutinhos. Online também é a mesma coisa, a gente depende de algumas coisinhas, mas graças a Deus deu para a gente tocar. Eu espero estar contribuindo para vocês e eu quero mostrar para vocês uma outra filosofia, que é a mesma, que é meio óbvia para a prótese fixa, né? Você vai fazer um incisivo central, uma coroa, o que que você faz? Um provisório. Aí esse provisório você olha e fala: nossa, esse central aqui, ele está mais estreito que esse. Então eu vou desgastar um pouquinho aqui e aí no provisório você, opa, ficou simétrico. Ou não, né? Esse está mais largo. Então eu vou pôr uma resininha e aí, nossa, a guia anterior não está boa. Eu vou aumentar um pouquinho para ter desoclusão lá atrás, ou seja, aí fura lá por dentro, nossa, não tem espaço para cerâmica. Vou preparar um pouquinho o núcleo de preenchimento e reembasar. Na prótese fixa, parece tudo muito natural e óbvio, né? Que você precisa de um protótipo muito parecido para você tirar e colocar a prótese nova. Só que ninguém pensa assim na prótese total. E Tomás Gomes e eu, quando nós começamos a tentar fazer com que a prótese que chegava, que estava incorreta, um design novo, corrigindo tudo, testando dimensão, área basal, oclusão, estética, e aí depois conseguir replicar isso, duplicar e usar para moldar, aí os nossos problemas começaram a melhorar. Então, eu quero te fazer um convite para que você faça próteses de excelência retentivas, alterando problemas da técnica convencional e substituindo essa técnica com materiais que não se prestam, às vezes, para resultados interessantes clínicos, por materiais altamente precisos. E aí sim, as coisas vão fluir e você vai entender que é possível fazer próteses com uma retenção que você jamais, em nenhum momento, chegou a sonhar. Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado pela companhia. Que vocês tenham uma ótima noite. Que Deus proteja vocês. Quem estiver me seguindo, eu fico muito lisonjeado de poder passar informações para vocês e tentar melhorar o nível dessa que é a prótese total mais difícil de ser feita. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a quinta-feira, às 20